Bom dia a todos. Vou apresentar o trabalho 3, que é o trabalho sobre AnaRede e AnaTem. Meu nome é Rafael Porto, estudante de Engenharia Elétrica e Sistemas de Potência pela UERJ. Aqui minha foto. Iniciando com um breve sumário, primeiro eu vou falar sobre o objetivo do trabalho, seguindo para uma introdução sobre aspectos teóricos. Em terceiro, vou falar sobre a análise de AnaRede. Em quarto, a análise do AnaTem e, por fim, uma conclusão. Começando pelo objetivo, o objetivo do trabalho é realizar dois tipos de estudos, um utilizando a AnaRede e o outro utilizando a AnaTem. No AnaRede, vou analisar o comportamento com a variação de carga, iniciando com carga leve e com carga pesada, para dois sistemas diferentes, um de 14 barras e um de 65 barras. E no AnaTem, vou realizar um estudo de transitórios eletromagnéticos, para o sistema simples de 4 barras e para um sistema de 14 barras, um sistema bem conhecido que a gente já fez outros trabalhos. Agora, a introdução. Um aspecto importante, falando sobre estabilidade no trabalho do AnaTem, é que o ONS ele determina, através do submódulo 2.3 e o submódulo 2.9, limites que a tensão ela deve alcançar ali no período transitório, limites mínimos, de até 60% na oscilação, na primeira oscilação e de 80% nas demais oscilações, do período transitório ali. No submódulo 2.9 tem esse parâmetro DFD, que são indicadores de frequência durante distúrbios, que determina o limite máximo e mínimo da frequência que durante esse distúrbio pode alcançar. Repare que tem um limite de tempo também para essa variação de frequência. Para o estudo de AnaRede, vou fazer uma análise de carga leve, que eu considerei 50% até 85% da carga nominal, e de carga pesada, que eu considerei 120% da carga nominal. Para o sistema de 14 e 65 barras, e eu vou focar a análise com o ponto de vista da operação. O estudo da AnaTem será um caso com 4 barras, em que eu apliquei um curto-circuito trifásico na barra 2, e o caso de 14 barras, eu vou fazer 2 casos, É um sistema de 14 barras, eu vou fazer 2 casos, um curto-circuito trifásico na linha 2 para 3 e um curto-circuito trifásico nas linhas 2, 3 e 10 e 11 ao mesmo tempo, um caso N-2. Começando agora pela análise pelo AnaRede, das cargas, leve e pesada. Esse é o sistema de 14 barras, que é o primeiro sistema a ser analisado. É um sistema bem conhecido, que a gente já fez vários trabalhos. Nós fizemos vários trabalhos com ele. Iniciando carga leve, esse é o sistema com a carga leve de 50% que eu apliquei. Ocorreram algumas violações de limite, em 6 barras no total, 3 barras do tipo PQ e 3 barras do tipo PV. E eles ultrapassaram os limites superiores. E nesse tipo de análise de ultrapassar os limites superiores, é necessário reduzir os reativos ali, porque a tensão nas bases está muito atrelada nos reativos. E, para isso, eu utilizei uma análise de sensibilidade nas barras PVs, para determinar em quais barras PQs essas barras PVs que ultrapassaram os limites, elas influenciam mais, para poder realizar a variação dos reativos. É um tipo de análise. Aqui nas barras PQs, foram as barras que ultrapassaram os limites, quais geradores, no caso ali das barras PVs, eles influenciam mais essas barras. E assim, com essas análises de sensibilidade, é possível determinar a variação de reativos ali, no caso, diminuir os reativos, para alcançar uma operação sem as violações. Agora, a análise de carga pesada para o sistema de 14 barras. Nesse sistema, eu apliquei 120% e não ocorreram violações. Então, nesse caso, não seria preciso fazer nada. Seguindo agora para o sistema de 65 barras. É um sistema bem grande, ficou bem pequeno, não dá para enxergar direito, por isso eu vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor. É um sistema que tem
65 barras, 14 geradores e um compensador síncrono, que aqui no meio é o compensador síncrono. É um sistema bem grande. Se não me engano, tem 28 transformadores nesse sistema. Então, ele é muito maior do que o sistema de 14 barras. Bom, agora aplicando a análise de carga pesada nesse sistema, né, ocorreram algumas violações. Ocorreu a violação na barra 959, na barra 976, que são essas duas barras aqui no meio, uma barra no meio ali e uma aqui embaixo. E também ocorreu violação na ligação entre a barra 800 e 824, que é um transformador aqui em cima. Né? Por causa desse transformador, foi uma violação de fluxo. Então, nesse caso, para uma carga pesada, o sistema ele teria que aumentar a capacidade de fluxo ali do transformador. No caso de operação, né? Mas no caso de um estudo, para ficar preparado para isso, teria que analisar uma forma de aumentar já essa capacidade, dependendo da carga. E para o caso das violações, né, nas barras ali, no caso de carga pesada, que ultrapassaram o limite superior, teria que fazer uma análise de sensibilidade igual foi feita no sistema de 14 barras. Por isso, a análise de sensibilidade de barras PQs, que essas são barras PQs, mesmo tipo de análise feita anteriormente, né? A gente pode ver quais as barras PVs mais influenciam nessas barras PQs. E agora partindo para uma carga leve. Né? A carga leve que eu utilizei foi de 85% da carga nominal, e foi o ponto que eu encontrei que o AnaRede ele conseguiu convergir, né, na análise de fluxo de potência. Ocorreram algumas violações também, muito mais violações do que no caso anterior, né? Por violações nessas barras, 120, 835, até a 1504, aqui, foram muitas violações, né? Se não me engano, foram 10 violações. E eu separei em dois gráficos diferentes para a gente poder visualizar, né? As primeiras 5 barras aqui, em quais barras PVs mais influenciam essas barras para poder tomar medida de compensação de reativos. E as outras 5 barras restantes, né? É o tipo de análise que seria feita para a operação tomar a decisão de compensação de reativos. Agora, partindo para a análise de AnaTem, análise dos transitórios eletromagnéticos, né? 2 sistemas vão ser analisados, sistema de 4 barras e sistema de 14 barras. Primeiro, o sistema de 4 barras, análise de curto-circuito trifásico na barra 2, né? Mais especificamente, o curto-circuito ele vai ser aplicado no início ali da ligação entre a barra 2 e a barra 3 no circuito 1, que é o circuito de cima, que é a mesma coisa que ser aplicado por circuito direto na barra 2, mas a proteção ela irá atuar naquele circuito, que vai abrir esse circuito número 1 e vai acarretar num novo sistema, né? E vai ser analisado, né, pelo AnaTem. Aqui dados importantes da simulação, né? O circuito 1 ele foi aberto 0,198 segundos após o curto-circuito, que é um dado importante. E aqui são as análises obtidas através do AnaTem, né? A tensão nas barras, repare que a tensão no gerador na barra 2, né? Ela vai a 0, depois, quando abre o circuito ali, na proteção abre o circuito, ele começa, né, o seu período transitório. Repare que a tensão ela não passa, né, daquele limite estabelecido pelo submódulo 2.3 de 0,6 PU na primeira oscilação, e nas demais oscilações elas não ultrapassam o valor de 0,8 PU. Aqui no ângulo de carga, nós podemos ver que ocorre um período transitório, mas que alcança a estabilidade depois de um tempo. E aqui, 2 gráficos, né, de potência elétrica do gerador e potência mecânica do gerador. Né? Repare que a potência elétrica, como o curto-circuito ele é na barra e não... esse curto-circuito ele impede a passagem da potência elétrica até o barramento infinito. Né? A potência elétrica ela vai a 0, né, durante o curto-circuito. Após a eliminação desse curto-circuito, a potência elétrica ela tem um período transitório até que ela alcança estabilidade novamente no mesmo ponto de operação ali, de 400. A potência mecânica, a mesma coisa, ela sente bastante esse distúrbio, né?
tem esse período oscilatório ali, mas também alcança a estabilidade nesse caso. Aqui também um dado importante é da frequência na barra do gerador, que também tem uma determinação no submódulo 2.9 do ONS, em que tem aqueles limites, né, de frequência, mas aqui ele não ultrapassa o limite inferior fica em 58,5, é bem acima do limite máximo, que é de 56,5, e o limite superior na ordem de 61, alguma coisa, e também está longe do máximo de 66, num período de tempo muito pequeno, né, para aquela determinação, né, aqui durou 3 segundos, naquela determinação num período de tempo muito maior. Partindo agora para a análise do Anatem, 14 barras, né? Temos o primeiro caso, é o N-1, curto-circuito trifásico com 40% da linha 2 para 3, e o caso 2, um caso N-2, um curto-circuito trifásico nesse mesmo local, né? 40% da linha 2, 3, e no meio da linha 10, 11. Eu vou mostrar o desenho aqui, o diagrama. Esse é o sistema, que é o mesmo sistema anteriormente estudado. O primeiro caso, curto-circuito nessa parte da linha. O curto-circuito nessa linha foi escolhido por conta de um trabalho anterior que nós fizemos, né, em que foram obtidos índices de severidade, e essa linha ela tinha um índice de severidade muito elevado, né, era um dos maiores, por isso que ele foi escolhido para análise. E dados importantes aqui da simulação. O relé de sobrecorrente abriu o circuito 0,215 segundos após o curto-circuito. Aqui são os resultados obtidos, né, pelo Anatem. Repare que a tensão ela não ultrapassa, né, ela chega perto ali, mas ela não ultrapassa o limite ali inferior da primeira oscilação de 0,6 PU, e as demais oscilações elas não alcançam ali o valor mínimo de 0,8 PU também, alcançando depois um período de estabilidade. O ângulo de carga também ele tem um período de oscilação, mas alcança a estabilidade depois. E aqui a mesma análise antes feita, né, de potência elétrica nos geradores, é para que não alcança o zero no curto-circuito da potência elétrica, porque há um caminho, né, com o curto-circuito, com o circuito aberto ali nas linhas 2 e 3, ainda há um caminho para a potência elétrica fluir. Então, não chega a zero, né, que nem no caso anterior. E a potência mecânica, vocês podem reparar que não sente muito, não tem um distúrbio muito grande ali na potência mecânica, né, dos geradores. Isso. Aqui a frequência dos geradores tem uma oscilação muito grande nesse período ali de mais ou menos 3 segundos, mas que depois alcança uma estabilidade num ponto de operação diferente, um pouco abaixo, mas nesse período de tempo de 30 segundos foi alcançada a estabilidade, também numa ordem de grandeza que atende os requisitos ali do ONS no submódulo 2.9. Aqui um zoom para essa área em maior variação. Partindo agora para o caso número 2, de 14 barras, curto-circuito nessas duas barras. Essa segunda barra escolhida, a barra 1011 ali no meio do diagrama, ela foi escolhida porque o índice de severidade dela não era muito alto, era um dos menores índices de severidade. Então, teoricamente, esse curto-circuito não era para impactar muito na estabilidade do sistema, então nós vamos testar agora para ver se isso é verdade. Dados importantes da simulação: o curto-circuito trifásico aplicado a 40%, mesmo curto-circuito anterior, né, na barra 2, a partir da barra 2, né, para a barra 3, e a 50% a partir da barra 10, na ligação barra 10 e 11. O primeiro relé da linha 2 e 3, né, ele foi aberto no mesmo período de tempo ali de 0,215 segundos, mas o segundo relé na ligação 10 para 11 demorou 1,135 segundos para abrir após o curto-circuito. Então ficou muito tempo ali até ele abrir, né? Então o curto-circuito ele ficou ativo muito tempo. Vamos ver se houve um impacto na estabilidade do sistema. Aqui a tensão nos geradores, repare que a ocorrência do primeiro curto-circuito, junto com o segundo curto-circuito, o primeiro curto-circuito ele é extinguido no mesmo período de tempo anterior, mas o segundo curto-circuito ele continua por um tempo muito maior
e depois ele é extinguido. Mesmo assim, o sistema ele consegue ter um período oscilatório em que a tensão na primeira oscilação ela não ultrapassa, ela não chega nem perto, na verdade, né, de chegar ali no limite inferior de 0,6, e nas demais oscilações também de 0,8 são todas acima. Né, depois alcançam um período de estabilidade. Ângulo de carga também consegue alcançar a estabilidade. Potência elétrica dos geradores também tem um período transitório conturbado, mas depois alcança a estabilidade, num ponto de operação um pouco diferente, assim como a potência mecânica. Também não há um impacto muito severo na potência mecânica dos geradores. E a frequência tem um aspecto inicial parecido, mas depois tem essa oscilação ali. Também não é tão severo assim, né, esse curto-circuito da linha 10 e 11, né, para a frequência. O que vai de acordo com o índice de severidade que o índice de severidade, né, nos dizer que era esperado. E ele alcança a estabilidade. Também na margem ali, né, na ordem de grandeza da frequência, dentro do aceitável pelo submódulo 2.9 do ONS. Bom, e por fim, a conclusão sobre uma na rede e a variação de carga. No ponto de vista de operação, a variação de carga, o operador ele tem que ter um direcionamento sobre a compensação de reativos. A carga está diminuindo, tem que diminuir a geração para evitar, né, a ocorrência de sobretensão nas barras e, ao mesmo tempo, né, uma carga elevada. Né? Tem uma compensação ali de reativos na medida do possível. E no ANATEM, nos períodos transitórios, né, de análise de estabilidade, né, foram comprovados que, nesses dois casos, alcançaram a estabilidade e, de fato, o índice de severidade estudado anteriormente em outros trabalhos, eles fazem muito sentido pelo que foi apresentado pelos estudos do ANATEM. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado.